O Jornal Imediato prossegue com um ciclo de entrevistas aos candidatos às eleições autárquicas na região de Val de Sousa. Hoje temos connosco Paulo Ferreira, candidato pelo Partido Socialista à Câmara Municipal de Passos de Ferreira. Nesta conversa vai-nos falar do Paulo Ferreira, presidente de Câmara atualmente em funções e candidato pelo Partido Socialista, dos processos que enfrentou, dos dossiês mais complicados que teve durante estes mandatos, do seu projeto político e no final vamos também tentar perceber quem é que vai acompanhar Paulo Ferreira nesta candidatura. Antes de mais, muito obrigada por estar aqui connosco, Dr. Paulo. Eu é que agradeço, é um gosto. Começamos pelo candidato Paulo Ferreira à Câmara Municipal de Passos de Ferreira pelo Partido Socialista, partido que tem como presidente da Comissão Política um ex-autarca. Paulo Ferreira vai fazer o seu próprio caminho ou esta é uma candidatura de continuidade e de partido? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. Este é um projeto de continuidade. Temos muito orgulho no trabalho que desenvolvemos ao longo dos últimos 12 anos e sem prejuízo daquilo que é obrigatório num trabalho como é o trabalho de uma Câmara Municipal, de novos desafios e novos projetos, há algo que não vai mudar e que tem a ver com as principais linhas orientadoras que fizeram com que o Conselho, na nossa opinião, esteja muito melhor hoje do que estava há 12 anos e por isso há um conjunto de projetos e medidas que vamos com toda a certeza continuar se merecermos a confiança da nossa população. Este é um projeto, este projeto socialista no Conselho de Passos de Ferreira tem já 12 anos. Acredita que ainda se trata de um projeto capaz de granjear a confiança dos pacientes? Eu estou convicto que sim. O meu trabalho diário é um trabalho muito próximo da população e este é um projeto que vai continuar a ultrapassar as fronteiras do Partido Socialista. Este é um projeto liderado pelo Partido Socialista, é verdade, mas tal como tem acontecido nos últimos anos, nestas próximas eleições autárquicas, também iremos ter a felicidade de contar, designadamente ao nível dos nossos candidatos às juntas de freguesia, com muitos homens e mulheres que não fazem parte da família socialista enquanto militantes, mas que são, acima de tudo, cidadãos do Conselho e que se revêem no nosso projeto. Por isso, este, mais do que um projeto do PS, é sobretudo um projeto do Conselho e para o Conselho, liderado naturalmente pelo Partido Socialista, mas que continua a ser um projeto aberto a toda a sociedade. Fez parte de um executivo que lidou com alguns dossiês difíceis, nomeadamente o da PFR Invest, o contrato da concessão da água e do saneamento e também a questão da tarde arraigada. Estes são processos que ainda vão transitar para o próximo mandato e se for eleito Presidente de Câmara, como é que vai lidar com estes processos? Nós, isso é público e a nossa população sabe e conhece a evolução da Câmara Municipal nestes 12 anos. Quando assumimos pela primeira vez funções na Câmara Municipal, Passos de Ferreira era o concelho do país, do ponto de vista municipal, com a pior situação financeira. Estávamos numa situação de total e absoluta falência e a verdade é que conseguimos ao longo destes anos recuperar de forma extraordinária a situação financeira da Câmara Municipal. Foi de longe o nosso maior desafio, era pegar uma Câmara Municipal que estava em situação de total e absoluta insolvência, com dívidas de dezenas de milhões de euros, com prazos médios de pagamentos a fornecedores de quase 4 anos, e conseguimos, sem aumentar impostos, recuperar financeiramente a Câmara Municipal. Esse foi o nosso grande e primeiro objetivo que foi conseguido, e depois disso surgiram, como surgem sempre, contingências no processo autárquico e que vamos, com toda a certeza, e esses são alguns dos problemas que ainda temos por resolver, mas vamos com toda a certeza conseguir ultrapassar, muitos deles já estão a ser resolvidos e mantendo sempre aquele que é a nossa linha principal de atuação, que tem a ver com políticas dirigidas para as nossas pessoas, para as nossas famílias, para as empresas e para as nossas instituições. Agora, se há Câmara que tem a experiência em resolver dossiês complexos, é a nossa, temos essa experiência, conseguimos com sucesso ultrapassar, como digo e sublinho, é importante, e as pessoas, eu tenho a certeza que os nossos cidadãos têm consciência disso. A Câmara Municipal de Passos de Ferreira estava há 12 anos atrás numa situação absolutamente incomportável do ponto de vista financeiro, mas a verdade é que conseguimos ultrapassar este, que era de longe o maior desafio, e ao mesmo tempo conseguimos fazer aquilo que acho que é público e notório e que está à vista a todos, que são um conjunto de projetos, uns físicos, outros imateriais, mas que melhoraram drasticamente e para muito melhor a qualidade de vida da nossa população, e por isso estes e outros problemas que vão surgindo
também nas câmaras municipais, como nas empresas e nas nossas famílias. Cá estamos nós, com muita força e vontade para os resolver e ultrapassar, e falando sempre a verdade. É algo que nos está no sangue, falando sempre a verdade, e é com essa verdade que iremos também abraçar esse projeto autárquico, e a seu tempo, naturalmente, iremos apresentar aquilo que são os nossos projetos e as nossas propostas para os próximos 4 anos. De uma forma um bocadinho mais concreta, a questão da água e do saneamento ficou resolvida, foi alargada, de alguma forma ficou resolvida, foi alargada aqui a concessão durante mais 15 anos. A etar da regada é um processo que está aqui em cima da mesa e que tem tido algumas alterações. Ainda antes do fim deste mandato poderá haver desenvolvimento. Não, o processo está em curso, a construção do novo equipamento está e o projeto está a andar. São projetos, quer esse, quer outros similares, complexos e que demoram o seu tempo, mas está numa fase que já não volta para trás, ou seja, a questão da etar irá ser definitivamente resolvida nos próximos tempos. Isso é uma garantia absoluta que posso dar, porque o trabalho está já numa velocidade de cruzeiro. Com a nova etar, não é? Sim, Construção de uma nova etar. E esta questão da PFR investe das dívidas, do reequilíbrio financeiro dos projetos, dos processos. Isso são questões jurídicas. Obviamente que, e a população do Conselho sabe, para além das dívidas de dezenas de milhões de euros que tínhamos por pagar na Câmara Municipal quando assumimos pela primeira vez funções, tínhamos uma empresa municipal com 50 milhões de euros de passivo e do ponto de vista financeiro, absolutamente insustentável. E sem prejuízo das tentativas que fizemos no sentido de negociar a dívida com a banca, a verdade é que foram irredutíveis nessa negociação e não houve outra solução senão a de declarar a insolvência desta empresa municipal, porque se não o tivéssemos feito, as consequências seriam absolutamente dramáticas para o nosso concelho e jamais seria possível estarmos aqui hoje com uma listagem enormíssima de projetos e medidas que lançamos se não tivéssemos tomado esta decisão. Naturalmente que estamos convictos que foi a decisão que tinha de ser tomada, foi tomada com total consciência e com um único objetivo, que foi defender o interesse público e o interesse da Câmara Municipal, e por isso mesmo, relativamente à questão da empresa municipal, a única coisa que lamento profundamente, e fomos avisando, ainda estávamos na oposição, da forma absolutamente ruinosa como estava a ser gerida esta empresa municipal e que os resultados iriam ser aqueles que infelizmente foram. Nós competimos, resolveu o problema e foi resolvido e pronto, é um dossiê que não está formalmente concluído, mas que o grande problema do ponto de vista financeiro assim foi ultrapassado e evitando uma situação que seria absolutamente dramática e incomportável para a Câmara Municipal. Muito bem, Paulo Ferreira foi vereador durante todos estes anos do Executivo Municipal e assumiu agora com a saída de Humberto Brito para a Assembleia da República o lugar de Presidente da autarquia. Quais são as vantagens e as desvantagens desta posição neste processo autárquico que vamos agora iniciar? Quem me conhece, infelizmente, são muitas as pessoas aqui do nosso concelho, sabe que não atribui grande relevância à questão do cargo em si. Eu sou um apaixonado pelo nosso concelho, pela vida autárquica. O meu maior desafio sempre foi poder dar um contributo da minha vida, parte da minha vida, e dedicá-la à causa que é para mim a mais importante, que é mesmo o progresso e o desenvolvimento do nosso concelho. O facto de ser presidente de vereador não é para mim o mais relevante é sobretudo este trabalho de equipa que temos feito ao longo dos últimos anos. Agora, naturalmente, com o facto de, neste momento, ser Presidente da Câmara Municipal, do ponto de vista formal, tem outro tipo de responsabilidades, mas não mudou rigorosamente nada àquilo que eu era antes. Sou exatamente a mesma pessoa, assino exatamente com o mesmo nome. A questão do cargo é, para mim, absolutamente lateral. A mim, o importante é, sobretudo, o trabalho de equipa, e quando digo equipa, não é a equipa só do Executivo Municipal, é a equipa dos nossos funcionários da Câmara Municipal, de muitas instituições e muitos parceiros locais com quem temos feito este trabalho. Tenho a felicidade de trabalhar com muitas e muitas pessoas, muitos homens e mulheres, dentro e fora da Câmara Municipal, que me dão a garantia e, sobretudo, a força e a motivação para, todos os dias, ir para a Câmara Municipal com vontade de ajudar o nosso concelho a crescer. Foi o nome que reuniu o consenso entre a Comissão Política, nomeadamente o ex-presidente da Câmara Municipal e o presidente da Comissão Política a dizer que Paulo Ferreira era a sua escolha. Qual é o projeto político que traz para o Concelho de Paços de Ferreira nestas eleições? Nós vamos, como é óbvio, elaborar o nosso programa eleitoral. Temos por hábito e bom hábito apresentar um programa eleitoral
que seja execuível e cumpri-lo, tal como fizemos neste último. O nosso programa eleitoral apresentado há 4 anos atrás está praticamente todo concluído e é isso que nós queremos fazer, ou seja, elaborar um projeto que seja execuível e que vai ao encontro, em primeiro lugar, daquilo que foram as conquistas que conseguimos nos últimos anos aqui no nosso concelho, e tenho muito orgulho, e acho que isso é comum a muitos, se não todos, os cidadãos do nosso concelho, ao trabalho que foi feito e em áreas em que somos modelos inspiradores no país e também a nível internacional, e falo, por exemplo, na área da educação, em que fomos absolutamente revolucionários, com um conjunto de medidas, umas de apoio social transversal para todas as famílias, outras do ponto de vista programático e da qualidade do ensino no nosso concelho, mas temos naturalmente mais áreas e mais desafios no futuro, e é esse trabalho que vamos fazer. Obviamente que a educação continuará a ser uma das nossas grandes prioridades. Temos também a população sénior, onde vamos continuar a investir muito, não só em atividades, mas também em equipamentos. Temos a Academia Tecnológica que vamos criar e que o trabalho já está em grande fase de adiantamento e que vai ser um projeto muito importante para alavancar o trabalho também junto, quer dos jovens, quer das nossas empresas. E temos, felizmente, o Conselho numa fase muito positiva, com o crescimento da população, crescimento da construção, crescimento das empresas, e é este trabalho conjunto, multidisciplinar, e que envolve áreas tão diversas como, disse há bocadinho, a educação, a saúde, a cultura, a juventude, a economia, e é esse trabalho conjunto que vamos, nos próximas semanas, trabalhar junto da nossa população e também internamente no partido, no sentido de apresentarmos aos nossos cidadãos um projeto que seja, que tenha duas vertentes muito importantes. Em primeiro lugar, garantir que as conquistas que obtivemos junto à nossa população se mantém, e isso só será possível se o Partido Socialista vencer as eleições. Todos nós sabemos qual é a posição legítima e absolutamente democrática do PSD relativamente a muitas medidas, por exemplo, na área da educação, que se o Partido Socialista não vencer as eleições irão terminar, desde logo a questão das refeições escolares gratuitas, das creches e berçários geridos pelo município também gratuitas, de um conjunto de medidas na área da terceira idade, que também irá ser a Câmara Municipal a liderar e a gerir equipamentos relacionados com a terceira idade. Tudo isto são conquistas que apenas prosseguirão se o Partido Socialista vencer as eleições, respeitando, sublinho, obviamente e inteiramente aquilo que é a opinião legítima do nosso maior partido de oposição, que é o PSD, que desde a primeira hora se mostraram contra um conjunto de decisões e medidas que, neste momento, a população do Concelho de Passos Ferreira tem legitimamente direito. Mas, para além disso, e os tempos, e vivemos numa conjuntura internacional muito difícil e complexa, é verdade que há 4 anos atrás, do ponto de vista internacional, não havia os receios e as incertezas que existem neste momento, e isso reforça ainda mais o papel que uma Câmara Municipal vai ter nos próximos 4 anos. A imprevisibilidade do ponto de vista internacional obriga-nos a sermos mais fortes e mais empenhados num conjunto de intervenções e de projetos que, felizmente, no nosso concelho estão sedimentados, e é com orgulho que vejo muitos municípios de norte a sul do país replicarem medidas que estão neste momento em vigor, e já há alguns anos, no nosso concelho. E quando me refiro a medidas, não se tratam de medidas assistencialistas. Nós temos de ter consciência que temos, felizmente, uma classe média muito forte no nosso concelho, que paga impostos, e que é obrigatório, por parte do Estado, e no caso por parte de uma Câmara Municipal, terem retorno dos impostos que pagam. E no nosso concelho, contrariamente à esmagadora maioria dos concelhos do país, e por vontade deste Executivo, as pessoas e as famílias aqui têm retorno dos impostos que pagam, e para, por exemplo, na área da educação, para um casal que tenha 2 filhos em idade escolar na escola pública no nosso concelho, estamos a falar de vários milhares de euros anuais que poupam, pelo facto de termos implementado um conjunto de medidas que, sublinho, para além da gratuidade, tem também a vertente da qualidade. E o ensino público no nosso concelho tem melhorado e muito a qualidade, também fruto daquilo que é o nosso investimento, e quando digo nosso, não é um trabalho feito no gabinete por 2 ou 3 pessoas, é um trabalho que envolve toda a comunidade escolar e que a mim particularmente me deixa profundamente orgulhoso, e não tenho dúvidas nenhumas que o nosso concelho daqui a 20 anos estará melhor que está hoje, fruto destes investimentos que estamos a fazer na área de educação, e que o caso mais recente das creches e berçários é para nós absolutamente paradigmático daquilo que as pessoas, se confiarem em nós,
vão ter nos próximos 4 anos, que é uma Câmara Municipal muito ativa, muito dinâmica e muito preocupada e atenta àquilo que são as reais necessidades das nossas populações e o modelo de creches e berçários que neste momento vamos lançar já a partir de setembro é algo absolutamente inovador no país e na Europa e que vai permitir que possamos fazer aquilo que é uma obrigação de uma Câmara Municipal ou de um governo, que é apoiar as famílias a poderem ter mais filhos, porque temos um grave problema de natalidade em Portugal, como no resto da Europa, e esse problema da natalidade não é pelo facto de as pessoas não quererem ter mais filhos, obviamente que os casais querem ter mais filhos, mas é obrigatório que o Estado, e neste caso a Câmara Municipal também, os ajude. E no caso de Paços de Ferreira, as pessoas aqui têm todas as condições para poderem ter mais filhos, porque os apoios são muito fortes e que fazem a diferença, e temos sentido isso no aumento da taxa de natalidade. Pois temos aqui alguns problemas, chamemos assim, a questão da mobilidade ou a falta dela, a questão da habitação também, e é transversal ao país, Sim. a falta de habitação. Qual é o projeto para estas duas áreas? Relativamente à habitação, nós temos, e está em curso, uma candidatura para a construção de umas dezenas largas de novos apartamentos para habitação e renda acessível, mas esse é um projeto que dependerá naturalmente quer de fundos comunitários, quer também de fundos do Estado, ou seja, uma Câmara Municipal como a nossa, como qualquer outra, não tem capacidade financeira por si para conseguir investir sozinha na habitação. Isso é um projeto que tem de ser do próximo governo, que agora vai tomar posse, tem de ser um dos grandes objetivos, terá de ser mesmo a aposta forte na habitação. E esse trabalho terá de ser feito em parceria com as câmaras municipais e nós temos, como uma das grandes prioridades, obviamente, irmos ao encontro daquilo que são as reais necessidades da nossa população, sem prejuízo de, neste momento, estarmos com uma taxa de construção que deve ser das mais altas dos últimos anos. A construção no nosso concelho está a aumentar exponencialmente, mas a verdade é que os preços praticados não permitem a muitas famílias adquirir uma habitação ou mesmo arrendá-las, tendo em conta os valores muito elevados de rendas. Por isso, o papel do Estado nesta área é fundamental e nós, Câmara Municipal, cá estaremos para assumir as nossas responsabilidades e sempre que surgirem oportunidades, como surgiu esta e que nos candidatamos de construção para a habitação e renda acessível, a Câmara Municipal irá sempre estar ao lado da nossa população, porque este é um problema sério do país e do nosso concelho, mas para isso, sublinho, é obrigatório que seja um projeto a nível nacional. Não é possível nenhuma Câmara Municipal construir habitações, porque construir 200, 300, 400 habitações custam dezenas de milhões de euros e uma Câmara Municipal sem apoios comunitários ou por parte do Estado não tem essa capacidade, mas cá estamos nós para assumir parte dessa responsabilidade e afetar parte das verbas do Orçamento Municipal para uma área que é absolutamente fundamental, como disse e sublinho, no país e no nosso concelho. E na questão da mobilidade, a linha de Val de Sousa vai continuar a ser defendida pelo candidato Sim, Paulo Ferreira? Eu acho, todo este processo, na altura em que foi lançado, lamento profundamente que por parte do PSD tenham sempre insistido na parte humorística deste nosso projeto, porque isto de humor não tem nenhum. Todos nós sabemos que a ferrovia é algo absolutamente fundamental para o desenvolvimento de qualquer país e de qualquer região, para além das questões ambientais associadas. É algo que está a andar, ou seja, a linha ferroviária do Val de Sousa não está parada, o projeto está em curso. É necessário, obviamente, decisões políticas que não passam pela Câmara Municipal, passam pelo Governo Central, e sem prejuízo de nunca termos tido o apoio, quando digo apoio político, por parte do maior partido da oposição, também neste dossiê. A verdade é que não paramos e é, sem dúvida alguma, algo absolutamente fundamental e que eu pessoalmente não desistirei e lutarei com todas as minhas forças para que Paços de Ferreira passe a integrar a linha ferroviária nacional, porque se trata de algo absolutamente fundamental e que iria permitir que a mobilidade no nosso concelho desse um salto qualitativo de gigante. Por isso, do ponto de vista da mobilidade, ao nível da rede viária, não estamos bem servidos, temos autoestrada, continuaremos, obviamente, a requalificar as nossas vias municipais, mas precisamos urgentemente que a linha do Val de Sousa
passe do papel para o terreno, e estou convicto que sim, porque mesmo do ponto de vista europeu, e tendo em conta também os objetivos e as metas climáticas, a questão da linha ferroviária de Val de Sousa vai ser com toda a certeza uma realidade, mas se digo e sublinho, não depende da Câmara Municipal fazer a linha ferroviária, cá estamos nós para assumir as nossas responsabilidades e empenhar-nos em tudo aquilo que for necessário, mas precisamos, obviamente, que por parte do Poder Central haja também vontade política para avançarmos com algo que é decisivo para o nosso futuro coletivo. Atualmente o Partido Socialista tem 4 vereadores no Executivo Municipal. Qual é o objetivo para as próximas eleições? Reforçar esta representatividade? Sim, eu tenho a felicidade nestas funções, e é das coisas que nunca esquecerei no dia em que deixar de exercer funções autárquicas, é o prazer que tenho em diariamente estar com a nossa população. E este contacto diário que tenho tido ao longo dos últimos anos com a nossa população dá-me garantias de que vamos ter um excelente resultado eleitoral e que iremos, e é esse o nosso objetivo, reforçar a votação que tivemos nas últimas eleições. Não se trata de um reforço por si só, não se trata de algo para festejarmos na noite das eleições, precisamos mesmo de reforçar o número de membros do Executivo, tendo em conta o volume avassalador de dossiês que nós temos na Câmara Municipal, por decisão deste Executivo, é verdade, mas precisamos de reforçar o número de membros do Executivo, e por isso o nosso objetivo passa mesmo por aumentarmos o número de eleitos, por forma a que possamos ainda fazer um mais e melhor trabalho junto à nossa população. Quem é a equipa que vai acompanhar Paulo Ferreira neste projeto? Nós já começamos a trabalhar há algum tempo o processo autárquico, começamos e temos essa felicidade, foi dos anos, se não o ano em que correu melhor, a definição daquilo que para nós é prioritário, que são as juntas de freguesias. Temos já há muito tempo fechado todos os nossos candidatos e candidatas às 16 freguesias do nosso concelho, e a seu tempo iremos, obviamente, também tratar de internamente e proceder também à eleição, porque isto é um partido político e todos estes nomes têm de ser votados nos órgãos próprios. Irá ser apresentada a seu tempo a lista, quer à Câmara Municipal, quer à Assembleia Municipal, mas a nossa prioridade nesta fase foram mesmo as juntas de freguesia, e estou profundamente feliz com o resultado que conseguimos obter, pelo facto de termos extraordinários candidatos e candidatas em todas as juntas de freguesia, e já há bastante tempo. A nossa prioridade foi mesmo as juntas de freguesia, porque tem um papel fundamental no trabalho da Câmara Municipal. Precisamos de bons presidentes de junta, e aquilo que posso garantir a quem nos está a ver e ouvir nesta entrevista é que teremos 16 excelentes candidatos às juntas de freguesia, e queremos, obviamente, que estes 16 candidatos às juntas de freguesia vençam as eleições, porque queremos trabalhar com eles, porque o trabalho junto das nossas freguesias é fundamental termos como parceiros presidentes de junta motivados e comprometidos com aquilo que é o desenvolvimento também da sua freguesia. E por isso estou muito feliz com o desfecho que tivemos na escolha dos nossos candidatos, e a seu tempo iremos apresentar quer a lista à Câmara, quer à Assembleia Municipal, e também estamos nesta fase de preparar o nosso programa eleitoral para também o apresentarmos, como sempre fizemos, de forma totalmente transparente e honesta, o nosso programa eleitoral, que, como aconteceu em todos os últimos atos eleitorais, sempre tivemos a honra de o cumprir religiosamente, e assim vai ser com o nosso programa eleitoral. As pessoas daquilo podem ter a certeza absoluta é que aquilo que figurar no nosso programa eleitoral, a exemplo do que aconteceu nos últimos atos eleitorais, vamos cumprir integralmente tudo que estiver escrito nesse livrinho. Teremos também todo o gosto em, primeiro lugar, ouvir a nossa população, no sentido de recolher alguns contributos para o nosso programa e depois apresentá-lo a cada uma dos homens e mulheres que vivem no nosso concelho. Mas aqui à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal será uma lista de continuidade, ou estão previstas algumas grandes mudanças? Não, sem adiantar nomes, não haverá grandes mudanças. Este continuará a ser um projeto de continuidade. Haverá naturalmente algumas alterações que são normais, mas será com toda a certeza um projeto de continuidade, quer do ponto de vista programático, quer também do ponto de vista daqueles que serão os rostos das várias equipas, quer à Câmara, quer à Assembleia Municipal. Muito bem. Agora, um bocadinho mais pessoalmente, qual vai ser o maior desafio que vai enfrentar nesta campanha? Eu ando na vida política já há alguns anos. É das coisas que mais prezo nas campanhas eleitorais, é o contacto com a nossa população,
por isso, campanhas eleitorais para mim não são, são sobretudo um ato que me motiva ainda mais e dá mais força para o trabalho que virá a seguir, e é a nossa obrigação enquanto candidatos falarmos com todas as pessoas que cá vivem, no sentido de podermos apresentar aquele que é o nosso projeto eleitoral. Receios não tenho rigorosamente nenhuns, não, quer eu, quer todos os membros da equipa do Partido Socialista, temos todos consciência tranquila e mais do que tranquila, muita honra no trabalho que fizemos, e temos, acima de tudo, um desafio muito grande, que é apresentar um projeto que seja mobilizador para o Conselho, e sê-lo-á com toda a certeza. Claro que está que vivemos tempos diferentes do que eram há 12 anos atrás, e as campanhas negativas, as difamações, as redes sociais, obviamente que é algo que eu pessoalmente tenho consciência que vão prejudicar não o resultado eleitoral, mas sobretudo aquilo que deveria ser e deveria nortear a vida política e partidária, e algo que eu fiz sempre, mesmo nos muitos anos em que estive na oposição, que é respeitar os adversários políticos, sejam eles quais forem. E infelizmente, não é só no Conselho, mas isso é um mal à escala mundial, esse respeito está a tender a desaparecer, e o meu maior receio, e o único receio nesta campanha eleitoral, é que se substitua o sempre importante debate programático por questões absolutamente laterais. Mas há uma garantia que dou aos cidadãos do nosso Conselho, é que da parte do Partido Socialista, quem optar por esse caminho irá ficar a falar sozinho, porque a nossa única preocupação, o nosso único foco, será o nosso Conselho, as nossas pessoas, as nossas empresas e o nosso projeto. É com os nossos cidadãos e as nossas empresas e instituições com quem nós vamos dialogar, apresentar o nosso programa eleitoral e aguardar serenamente por aquela que será a vontade da população. E que o povo decidir, como sempre, estará muito bem decidido. Porquê é que as pessoas devem votar no Paulo Ferreira e no projeto socialista que tem para o Conselho? Mais uma vez digo, este é um projeto que honrosamente encabeço, mas não é um projeto individual. Este é um projeto coletivo e que extravasa o Partido Socialista, extravasa os membros que fazem parte e farão parte das equipas. Este é um projeto do Conselho, para o Conselho e para todas as pessoas. E aquilo que peço às mulheres e homens do nosso Conselho é que analisem o que foram os últimos anos no nosso Conselho, se valeu ou não a pena termos mudado muitas políticas aqui no nosso Conselho, e se entenderem, como eu acho, e tenho a certeza absoluta que esta mudança foi extraordinariamente positiva para o Conselho, só há uma solução para continuarmos esta senda de progresso e este conjunto de políticas, medidas e investimentos que temos no Conselho, que é votar no Partido Socialista nas próximas eleições. Mas, como digo, importante é as pessoas terem consciência daquilo em que vão votar, e no programa em que vão votar, e nas equipas que vão votar. E da parte do Partido Socialista há algo que terão a total certeza, é estabilidade e pessoas muito, mas mesmo muito motivadas para continuarmos a dar tudo o que temos e o que não temos pelo nosso Conselho. Tem sido assim ao longo dos últimos anos, o nosso trabalho tem sido enormíssimo, mas o orgulho também tem sido muito grande, porque quer a mim, quer a toda a equipa, nada me orgulha mais do que estes anos em que dedicamos parte da nossa vida à causa pública. Nós estamos aqui não por carreirismo, estamos aqui porque vivemos numa democracia, e na democracia são as pessoas que escolhem os seus representantes, neste caso na Câmara Municipal, e é para continuarmos a fazer este trabalho, que mais uma vez sublinho, muito me orgulha, e estou absolutamente convicto, porque também muito orgulha a esmagadora maioria da população, que nos iremos apresentar a eleições, com um programa e com uma equipa, com muita motivação, falando sempre verdade, e com a certeza absoluta de que, se quisermos continuar esta senda de progresso que temos tido no nosso Conselho, e quando falo de progresso, não falo só de progresso do ponto de vista de investimento físico, falo em muitas apostas, e mais uma vez sublinho, por exemplo, na área de educação, que jamais irão continuar se o PS não vencer as eleições. E é essa decisão que terá de ser legitimamente tomada pela população, e é o que a população decidir está naturalmente muito bem decidido, e como tem acontecido ao longo dos últimos anos, em todas as eleições, quer locais, quer nacionais, o povo português e o povo do nosso Conselho sabe sempre o que quer, e aquilo que ficar decidido será com toda a certeza bem decidido. Há uma coisa que garanto, é que motivação a mim não me falta, estou com muita energia e muita vontade de continuar a dar parte da minha vida àquilo que mais gosto, que é o meu Conselho e as nossas famílias e os nossos cidadãos. E é por isso que me candidato
nas próximas eleições autárquicas e aguardarei serenamente e com total tranquilidade aquela que será a decisão da nossa população, com a certeza absoluta que contaremos com uma grande equipa e uma grande mobilização nos próximos meses. Muito bem, muito obrigada. E eu que agradeço. E assim terminamos a conversa com Paulo Ferreira, candidato pelo Partido Socialista à Câmara Municipal de Passos de Ferreira nas próximas eleições autárquicas. Muito obrigada por ter estado connosco.